Queria chamar aqui uma criança que vai ser apresentada. Pode vir para cá, o Bruno, a Daiane e os cunhados. Como é o nome do bebê? Alice. Pode vir para cá. Coloque para mim o texto de Salmo 127. É para tu, só estou disfarçando que eu estou morrendo de vergonha. Apresentar bebê. Eu vou ler para a gente acompanhar, amém? Deixa eu pegar aqui já para facilitar para você. Quem tem filhos aí, diga amém. É uma benção, né, criança? É uma benção, amém. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Vamos ler de novo? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. É sempre muito comum na igreja cristã a gente apresentar a criança. Olha que linda que ela está, meu Deus. A gente apresentar bebês, crianças a Deus, uma forma de consagração, de pedindo a bênção de Deus pela vida dela. E também pedindo a Deus sabedoria para os pais, né? Para cuidar da melhor forma possível. E é uma tradição cristã pelo fato de reconhecimento que Deus que deu. E não precisa ser bebê. Às vezes você tem, a criança já é grande e você nunca consagrou ela, a gente ora aqui. Tudo bem? Vamos então estender as mãos para cá, por favor. Nós vamos orar por ela, pela Alice. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer por esse presente que o Senhor deu, Pai. Mais um presente, uma recompensa que é a Alice. Pai, nós queremos entregar a Ti, dizendo que a vida dela a Ti pertence, Pai. Nós consagramos ela, consagramos o futuro dela, toda a sua vida, completamente ao Teu reino, ao Teu cuidado. Pai, nós sabemos que o melhor que podemos fazer por ela é pedir que o Senhor a abençoe, que o Senhor esteja com ela, que ela nunca se desvie dos Teus caminhos, que ela seja criada pela Tua palavra, que Cristo seja o centro da vida dela. Pai, que Alice seja uma mulher completamente cheia do Teu Espírito Santo, cheia de sabedoria e virtudes, Pai. Pedimos pelos pais, Senhor, que o Senhor guarde a vida deles, dê sabedoria na criação, dê condições financeiras para isso, Pai, e acima de tudo, aviva esse amor deles a cada dia mais por ela, Senhor, para que haja um cuidado muito especial. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Aqui a foto. Vamos virar por causa do... Tá dando eco, você falou? Ah, tá. É escuro, né? Cadê o bebê? O bebê tem que aparecer. Beleza. Quando revelar a foto, você manda para nós. Quando revelar. Quem é dessa época aí de revelar a foto? Lembra que raiva? Você tirava a foto e depois tinha que ficar esperando dias. Aí depois que chega, aí você vê a porcaria que ficou as fotos, não dava para corrigir nada. Era uma bênção, né, aquela época. Amém? Nós estamos numa série de estudos da igreja que chama Viva Acima da Religião. E ela é muito séria, essa série, tanto que eu faço o apelo já para você que não pertence a nenhuma célula ou a nenhum grupo pequeno que a gente tem na igreja, porque a gente se reúne num grupão aqui de domingo, mas é interessante você também se reunir em grupinhos para você poder estudar com mais profundidade. Às vezes o que a gente prega daqui não é tão profundo, o estudo não fica tão esclarecido quanto numa célula, não é verdade? Então já faço o apelo, você que não pertence, não frequenta a célula, procure uma mais perto da sua casa, e a gente está estudando sobre esse tema, Viva Acima da Religião. Na verdade vai começar essa semana na minha célula, tem célula que começou semana passada, e nós não vamos deixar só nas células esse assunto, nós resolvemos trazer também para os cultos do domingo. E o tema de hoje é vinho novo, odres novos. Vinho novo, odres novos. Texto de Lucas, capítulo 5, versículo 36 ao 39. Lucas, capítulo 5, 36 ao 39.
quando você for ler o Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que todas as palavras de Jesus, ou as primeiras palavras dele, quando ele foi começar o ministério dele, foi: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Ele não disse assim: arrependam-se porque eu estou trazendo uma nova religião, ou porque eu estou trazendo o cristianismo. Jesus não veio fundar o cristianismo, Jesus não veio fundar a religião dos evangélicos. Se você parar para pensar, Jesus não era evangélico, Jesus não era crente. Jesus, ele veio para mostrar para nós e trazer para nós o reino de Deus. Ele veio falar de um reino e não de uma religião. Leia esse texto comigo, acompanha aí, por favor. Diz assim, ó: então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura numa roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Versículo 38. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E por último, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos a Tua presença, queremos a Tua voz aos nossos ouvidos, e para isso nós sabemos que não importa muito de quem vem a Tua mensagem, mas de quem ouve a Tua mensagem. Vale muito a nossa concentração, o nosso foco, abrir os nossos ouvidos e o nosso entendimento àquilo que o Senhor tem para nós. E essa é uma palavra muito complicada referente a viver acima da religião. Por isso pedimos que o Senhor nos dê total revelação e inspiração daquilo que vai ser falado. Em o nome de Jesus, amém. Jesus disse: o reino de Deus chegou. E ele disse arrependimento. Se você falar: Lelo, o que significa arrependimento? Arrependimento significa no grego metanoia. Quem era da geração metanoia antes aí, né, da macro. Metanoia, meta que é mente, e noia, melhor, meta que é expansão, e noia que é mente. Significa uma expansão da mente. Quando Jesus fala assim: você precisa se arrepender, Ele está falando: você precisa abrir essa mente, escancarar isso, abrir esse leque, expandir a sua mente para o novo de Deus que está vindo, que era o Evangelho da graça de Deus. Nós estamos estudando essa série de viver acima da religião, mas viver acima da religião é para poucas pessoas. O normal mesmo é ser religioso, isso é o normal. Como pastores, a gente vive buscando como ser uma igreja melhor para a gente servir a Deus e servir as pessoas. Por isso que a gente não gosta de religião. Porque num resumo geral, religião é fazer as coisas sem paixão, fazer as coisas sem o afeto do coração. E Jesus, ele veio nos ensinar a viver um relacionamento muito profundo com Deus, e não a viver uma mera religião. E esse texto que Jesus diz, ele esclarece qual que é o esquema da religião. Por mais que a gente fala: o que tem a ver colocar remendo de pano novo em roupa velha, ou o que tem a ver colocar um vinho novo sobre uma vasilha de couro velha? Entenda isso: não se coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo novo, que é mais forte, vai rasgar o pano da roupa que já está velha e desgastada. O que Jesus fala nessa mensagem é a respeito de um choque de mentalidade. As pessoas estão acostumadas a se relacionar com Deus de um jeito, de repente vem Jesus e fala: não é assim, não é bem assim. Então tinha um choque de mentalidade, e isso até hoje. Jesus é aquele remendo novo que chegava, e ele chegava numa hora que ele estava bem no meio de um monte de pano velho. Para você entender melhor, uma vida cristã vivida com a roupa da religião não vai dar certo.
seguir a Jesus da mesma forma que um budista faz com Buda, ou com o que alguém faz com Maomé, ou com o que um espírita faz com um espírito, não sei o que é, não é a mesma coisa. Não tem como você encaixar com Cristo, porque se você for viver uma religião, a religião ela é uma fábrica de hipocrisia. Ela fabrica pessoas falsas. Isso é a base da religião. A religião também ela fabrica pessoas frustradas. E a religião também é uma fábrica de pessoas decepcionadas. O que mais tem no meio da religião é gente decepcionada com Deus. Eu pedi e Deus não fez. Eu pedi um milagre e Deus não fez acontecer. Eu participei 7 semanas da campanha tal, comprei até a chave que abre a porta da felicidade, não sei o que é, e Deus não abriu a porta. Então são pessoas decepcionadas, e decepcionadas com pessoas também, com pastores, com amigos, com religiosos. O vinho novo é aquele vinho, você que entende esse assunto, é um vinho que está em processo, em fermentação. O couro de odre velho, de tanto esticar por causa do vinho velho que já fermentou o suficiente, ele corre o risco de arrebentar quando você coloca o vinho novo. O que é a conclusão que Jesus quer dizer para nós? Que nós precisamos mudar a nossa mentalidade para receber o Evangelho de Jesus. Porque senão, se você tiver uma cabeça da lei e vir o Evangelho da graça de Deus, ele vai arrebentar a sua cabeça. Você não vai conseguir entender e viver acima da religião. E Jesus ele traz uma proposta. Jesus ele traz um novo tipo de relacionamento com Deus, uma nova forma. E essa nova forma não cabe no contexto da religião. Eu vou resumir, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque esse estudo é da célula. Não perca a célula dessa semana. Desde o jardim do Éden, o homem foi expulso de um relacionamento com Deus, porque ele escolheu isso. Não porque Deus quis, mas porque o homem quis. E ele começou a viver com um buraco dentro dele. Ele falou: eu preciso montar um mecanismo, um jeito de me religar a Deus. É isso que chama religião, religar. Eu preciso me religar a Deus. Aí ele foi criando a ideia de templo, de altar, de dias sagrados, que no seu caso é o domingo, de um horário sagrado, de uma pessoa sagrada que vai intermediar o meu relacionamento com Deus, que é o sacerdote, ou o pastor, apóstolo, padre, papa, bispo, o que você entender. Aí o homem foi montando um esquema para ele se relacionar com Deus. Aí ele trazia animal para ser sacrificado, ele trazia coisas na igreja. O que significa isso? Que quando Jesus veio, ele quis dizer: nenhuma forma de religião que vocês inventarem tem o poder de religar vocês com Deus, nenhuma forma, porque o homem no pecado, ele nunca vai alcançar a graça de Deus e alcançar Deus. Então meio que o homem pensou assim: nós estamos em falha com Deus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar pelo nosso erro. Por isso que cada pecado cometido, eles levavam um cordeiro e sacrificavam esse animal para Deus. Só que aí começou a virar o que a gente vai estudar hoje, uma religião, uma bagunça. Quando Jesus veio, Jesus fala assim: pessoal, o que religa vocês com Deus não é o culto, não é a liturgia, não é o sacerdote, não é o animal sacrificado, não é o dia sagrado, não é o jejum, não é o dízimo, não é a reunião. O que religa vocês com Deus sou eu. A única forma, o único caminho é através de mim, é através da minha morte e ressurreição. Agora todo mundo tem acesso a Deus. Então você não tem mais um dia especial para buscar Deus, é em qualquer dia. Você não tem mais um lugar sagrado para buscar Deus, é em qualquer lugar. Você não tem mais um sacerdote, um pastor, papa, bispo para intermediar você e Deus. Agora você também é sacerdote, ou seja, você pode entrar na presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer forma. Jesus ele dá esse livre acesso. Então, de certa forma, viver como um religioso não é mais necessário. Essa é a grande notícia do Evangelho. A gente é livre da religião. Amém? Essa é uma bênção. A gente está livre das fitinhas de pulso,
nós estamos livres dos colares, dos frangos nas encruzilhadas, nós estamos livres de tudo isso, nós estamos livres de uma relação com Deus, de troca, de obrigação, de que se eu não fazer, Deus vai me dar um acidente, vai me causar um câncer no cérebro, se eu não fazer, Deus vai pesar a mão sobre mim. Nós estamos livres dessa situação, porque através de Jesus, que é o novo vinho, nós temos que ter essa nova mentalidade. E o que é uma mentalidade velha? O que é uma religião velha que não serve mais para Jesus? Eu vou falar 3 coisas e eu espero ser muito claro. As palavras são meio difíceis, talvez você nunca ouviu essa palavra, você vai falar, nossa, o que é isso que ele vai falar? Mas eu vou tentar ser muito claro, tá bom? O que é odre velho? Ou o que é religião? É um relacionamento com Deus baseado no legalismo, no formalismo e no tradicionalismo. São esses 3 ismos do inferno na nossa vida: legalismo, formalismo e tradicionalismo. Você fala, Lelo, a religião está baseada em quê? Nesses 3 pilares. O que é o legalismo? Olha esse texto que revelador de Lucas, capítulo 18, versos 11 ao 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, 11 a 14. Ele mostra o seguinte: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, o pecador, ficava à distância. Ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus, ele contou essa história baseado na vida de um fariseu e de um publicano. O fariseu, para vocês entenderem, era o cara mais religioso possível, mais zeloso. Se na época de Jesus você perguntasse assim, me aponte um homem de Deus, ele ia apontar um fariseu. Não é esse sentido negativo da coisa, mas era o cara que mais seguia a religião na risca. Vamos contar, ele era um pastor, que é conotado como um homem especial, um homem de Deus. E o publicano era o pior dos pecadores na época, porque ele cobrava imposto dos judeus para pagar a Roma, que era uma colônia. O Israel era uma colônia de Roma. Então o povo já tinha raiva de ter que dar imposto para Roma, para César. Aí essas pessoas entregavam um currículo em Roma e falavam, eu quero ser um cobrador de imposto do meu próprio povo. E aí o pessoal de Roma falava assim, você pode cobrar um imposto que custa X, mas o quanto que você quiser cobrar acima desse valor é seu. Então eles eram conotados como traidores do povo de Israel. Então eles tinham muita raiva dos publicanos. E de repente Jesus conta uma história e fala que o fariseu batia no peito se gabando de não ser ladrão, de não ser adúltero, de ter uma moral boa. E a lei de Moisés dizia que você tinha que jejuar 1 vez por ano. E ele diz aqui no texto que ele jejuava 2 vezes por semana. Então ele estava se gabando da sua religiosidade, enquanto que o publicano apenas estava pedindo misericórdia a Deus. É como se o fariseu dissesse assim para Deus, Deus estivesse ouvindo e o fariseu dissesse, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não peco, eu ando em santidade, eu dou meus dízimos, eu faço jejum. Aí Deus olha para ele e fala, isso aí não significa nada para mim. Enquanto que o publicano dizia, eu não posso nem olhar para os céus, eu não sou digno, tem misericórdia de mim porque eu não sou nada. Aí Deus olha e fala, isso aí é tudo para mim. A postura que a gente tem diante de Deus. O
que é o legalismo? A lei de Moisés estabeleceu uma forma de se relacionar com Deus baseada em obrigações e benefícios. Se eu fizer tudo certinho e obedecer, Deus me abençoa. Se eu fizer as coisas erradas e desobedecer, Deus me amaldiçoa. Legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que se eu cumprir as regras, eu vou conseguir o amor de Deus e o favor de Deus. Legalismo é o tipo de estilo de vida que coloca as regras acima de Deus. Sabe aquelas pessoas que lotam as igrejas evangélicas, mas no fundo elas não estão querendo Deus, elas estão querendo fazer alguma coisa para que Deus faça algo por elas? Isso é legalismo. Então assim, a pergunta é: por que você vem à igreja? Eu venho porque eu quero ser abençoado. Errou. Eu venho porque senão Deus vai me furar o pneu na segunda-feira. Errou. Por que você vem a Deus? Por que você procura a Deus? Se não for por amor a Deus, não tem por que vir, não tem por que fazer, porque se torna vazio. Por exemplo, a lei manda apedrejar quem é flagrado em adultério. Aí Jesus fala: não, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Jesus estava falando: para de julgar, tenha compaixão. E isso não entrava na cabeça deles. Por isso que o crente religioso, ele vive reclamando: por que Deus não faz isso para mim? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por quê? E sabe por que a gente reclama? Porque o nosso conceito da mente velha é: obedeceu, abençoado; não obedeceu, castigo. E as pessoas procuram os pastores e reclamam e exigem explicação de Deus para quando algo ruim acontece na sua vida. O que queremos é o poder de Deus funcionando, e o que Deus quer é o nosso amor funcionando. Jesus nos quer servindo, Ele nos quer lavando os pés uns dos outros, Ele nos quer amando a Deus acima de todas as coisas, Ele quer amor. O que Jesus propõe é um vinho novo. Nós queremos ser uma igreja sem esse legalismo. Nós queremos ser uma igreja sem cabrestos. Nós queremos ser uma igreja sem cobrança. Cobrança, o Evangelho já traz na vida da pessoa. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. E comparado ao vinho velho da lei de Moisés, o que é viver acima da religião? É viver acima do legalismo. Eu preciso ter um relacionamento com Deus baseado no amor e não baseado na obrigação. Simples assim. Segundo pilar da religiosidade ou da religião é o formalismo. Mateus capítulo 15, do 7 ao 9. Mateus capítulo 15, do 7 ao 9. Olha que curioso esse acontecimento que aconteceu com Jesus. 15, 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso é uma crítica de Jesus para o formalismo religioso. Formalismo, essa palavra significa que tudo tem uma forma correta de se fazer. Existe uma forma correta para tudo. Aí os caras começam a dizer que existe uma forma correta para se relacionar com Deus. O lugar que você tem que ir, o que você tem que fazer, quem deve coordenar a reunião, que dia que você deve ir, e assim vai. Mas aí vem Jesus e diz que a partir de agora a relação com Deus, entre Deus e homens, não está mais baseada na religião, mas através dele mesmo. Jesus ensina que a única forma correta de se relacionar com Deus é com um coração quebrantado e contrito. Essa é a forma. Não importa mais aonde é, não importa mais com quais pessoas, não importa mais o local, o dia. O importante é o tipo de coração que você se relaciona com Deus. É simples assim. Porque o formalismo é de tanto você fazer alguma coisa, você se acostuma a fazê-la e acaba fazendo sem raciocinar, acaba fazendo sem coração, sem paixão. Por exemplo, os religiosos, eles faziam um monte de rituais para Deus, um monte.
E dentro das formas de rituais para Deus, não tinha você chegar e derramar um perfume caro sobre os pés de Jesus e beijar os pés de Jesus. Mas de repente, numa reunião, num jantar de religiosos, numa roda, em volta da mesa, chega uma prostituta, chega uma mulher prostituta, pecadora, e ela dá a volta na mesa, vai até os pés de Jesus, quebra um vaso de perfume caro e derrama sobre os pés dele, enxuga com os cabelos, beija os pés de Jesus. No formalismo, na forma de se relacionar com Jesus, não tinha isso. Então os religiosos olhavam para aquilo e julgavam a Jesus, falavam: como que Jesus aceita esse tipo de adoração? Porque fugia do formalismo. A grande questão é que os religiosos não entendem nada de paixão e de amor. É uma coisa mecanizada. E o que o formalismo religioso faz com você? Ele te deixa doente por dentro. Participar da liturgia religiosa sem afeto no coração é sinal que você não está se relacionando com Deus. Participar do culto sem paixão, sem o coração, é a mesma coisa que não participar. Por exemplo, eu gosto muito de dar esses exemplos. A gente escova o dente todos os dias, pelo menos é para escovar, mais vezes por dia até. Só que você faz isso, eu faço isso há 32 anos, que eu não escovava quando eu tinha 1 ano, porque eu não tinha dente. Então a gente é meio que profissional já de escovar o dente, não é? A gente escova muito. Então hoje a gente escova o dente sem pensar em escovar o dente. A gente apenas passa na escova e a gente começa a escovar o dente. A gente não está pensando: agora eu vou escovar o dente do filho, agora eu vou... Não, a gente vai escovando, talvez no celular, ou talvez se olhando no espelho, espremendo uma espinha e escovando. E a gente, por fazer de uma forma costumeira e formal, a gente acaba escovando da maneira errada. Aí a gente vai lá no dentista com dor de dente, com cárie. Ele fala: você escova o dente todos os dias? Escova todos os dias. Mas você está escovando da maneira certa? A mesma coisa, o exemplo de dirigir, que é muito básico da gente entender o formalismo na direção. Quando você estava para tirar a carta, eu lembro que quando eu fui tirar, você senta no banco, você ajusta o banco, você coloca o cinto, você põe o espelhinho retrovisor corretamente aqui, tudo certo, você está com o banco lá na frente, o volante aqui, o ângulo do braço, da perna, tudo certinho, porque você tem que passar naquela prova. Aí você sai, as pessoas que saem da autoescola: eu tirei minha carta. Eles dirigem meio igual, né? Super preocupado assim, o jeitinho. Eles estão pensando em dirigir, então eles mudam a marcha, eles aceleram, eles pisam na embreagem, é tudo pensado. Mas aí você vai dirigindo, vai dirigindo, vai dirigindo, vai dirigindo. De repente vira um hábito dirigir. Aí você já está dirigindo sem cinto, você está dirigindo sem arrumar o retrovisor, você está dirigindo com o celular aqui no ombro, comendo uma banana aqui, só com o cotovelo aqui no volante. Já está muito prático. Então você já está displicente na direção. Aí você toma uma multa, aí você é acometido de um acidente. E por quê? Esses dias recebemos pelo celular, pelo WhatsApp, um vídeo de um carro que um descuido que ele deu no WhatsApp, ele bateu, o carro virou. Vocês já viram isso? Aí o cara: não era o celular. O que era se não era o celular? Era o celular. Aí o que isso significa? Que de tanto a gente fazer uma coisa e virar costume, aquela coisa se torna vazia para a gente não coloca mais o pensamento, o raciocínio naquilo. E o que eu quero que vocês entendam é que se você falar para mim assim: é verdade, Lelo, eu comecei a dirigir de uma forma errada, eu não mais penso para dirigir, então eu vou parar de dirigir. Não, eu escovo o dente de uma maneira errada, então eu nunca mais vou escovar o dente. Não! O correto é: dirija da forma correta, escova o dente direito. Ou seja, tudo que você faz aqui, adorar a Deus, cantar música para Deus, entregar o seu dízimo, ver os irmãos, ouvir a palavra de Deus, o que Deus está querendo dizer para a gente? Corrija isso. Volte a raciocinar o que você está fazendo, para não ser uma atitude vazia, isso que é o formalismo. O problema, então, não é participar de um culto. O problema é participar de uma forma errada. O problema não é ler a Bíblia. O
O problema é ler a Bíblia de uma forma errada. O problema não é adorar a Deus, o problema é adorar a Deus da forma errada. Isso tudo não faz o menor sentido. Eu lembro que eu conversei com um rapaz da igreja, e ele ficou anos na nossa igreja. Tocava, liderou célula, era tido pelos outros como um homem de Deus. E um dia, sem mais nem menos, a gente saiu para trocar ideia, e ele disse para mim assim: Lelo, tudo que eu faço para Deus não faz o menor sentido para mim. Perdeu o significado. De anos fazendo uma maneira e virou um costume, se tornou vazio e sem significado. E eu disse para ele: então volta a dar significado. Ele preferiu o outro extremo. Um extremo é o formalismo, é fazer as coisas mecanicamente sem entender por que está fazendo. E o outro extremo é o liberalismo. Então não vou mais fazer, não vou mais para a igreja, não vou mais adorar a Deus, não vou mais ler a Bíblia, já que eu faço da forma errada. É tão imbecil fazer isso quanto o cara que fala: não, eu não vou mais escovar o dente, eu estou escovando da forma errada. Falou: cabeça, então escova da forma certa, vai num dentista, deixa ele te explicar. No caso, vai para um pastor, senta, deixa ele te explicar como é a forma certa de adorar a Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava condenando que os fariseus faziam as coisas da forma errada, de uma maneira vazia, de uma maneira costumeira. O formalismo também leva para outro problema. Você faz tudo por obrigação. Eu falo para você: por que você vem à igreja? Por que você adora a Deus? Por que você devolve o seu dízimo? Por que você canta? Por que você levanta a mão? Eu faço porque... nem sei por que, cara. E o outro: eu faço porque se eu não fizer, Deus não me abençoa. Ou se eu não fizer, Deus me amaldiçoa. Está errado. O formalismo também leva para isso. Por quê? As pessoas acabam indo à igreja por costume ou por medo. Aí elas começam a fazer as coisas por obrigação, e viver por obrigação é insuportável. Você está casado com a sua mulher porque você foi obrigado a estar casado com ela, o casamento vai ser insuportável. Você fala assim: você está casado com quem? Com a mulher ali. E você quer estar casado com ela? Se eu pudesse, não. Mas o pai dela, né, cara, é policial e vai dar rolo. Não, então se você ficar por obrigação não vai dar certo. Você tem que ficar por amor. É porque eu amo ela. Aí o casamento vai dar certo. Pois a grande verdade, guarda essa: ou fazemos as coisas porque gostamos de fazer, ou o que a gente faz não tem o menor sentido e não tem valor. Por que você tem um casal da igreja? Não está aqui hoje, né? O Miller e a Eliane. E a gente estava estudando junto isso na célula. E eles falaram algo que me arrepiou dos pés à cabeça. Eles falaram que eles acordam todo dia às 5:30 da manhã para ir fazer academia. Olha, não dá um frio na espinha isso aí? Meu Deus do céu, 5:30 da manhã. E por que eles fazem? Porque eles querem fazer. Eles entenderam que eles precisam botar o corpo em exercício. Você também entendeu, mas é que você não faz. Eu entendi também, essa parte eu entendi. Falta a prática. Eles contam a história de um rapaz que ele sofreu um acidente gravíssimo e foi levado na Unimed. E a recuperação dele, o Fabinho é exercício, né? O Fabinho é de exercício. A recuperação dele, Fabinho, foi muito mais rápido do que uma pessoa que não faz exercício, do que uma pessoa que não caminha, que não anda de bicicleta, uma pessoa que não faz academia. O corpo respondeu de uma maneira muito mais forte, muito mais rápida à recuperação. Então eles colocaram na cabeça deles: nós temos que fazer academia. Por quê? Porque é necessário, porque nós precisamos ir lá. E que hora que nós temos no dia? Nós só temos às 6, às 7:30 da manhã. Vamos fazer esse sacrifício? Vamos. Aí eu perguntei para eles: o personal trainer de vocês, ele obrigou vocês a fazer isso? Não. Vocês vão com medo dele para lá? Não. Então por que vocês vão 5:30 da manhã? Eles falam: porque a gente gosta de academia. Quem gosta de academia aqui, levanta a mão. Isso aí, irmãos. Tem 4 no meio de 80. A mesma coisa, eles que me deram esse exemplo, eles aplicaram à igreja, a culto, a ir à igreja. Eu não vou porque o pastor está me ameaçando aí. Só que a maioria dos evangélicos vão à igreja porque são ameaçados.
Porque o pastor diz que se você não for, depois não reclama, que as coisas vão dar errado, que Deus vai pesar a mão, que você vai ficar doente, que Deus vai te dar uma enfermidade, que Deus vai acabar com a tua empresa. Aí as pessoas, tudo que elas fazem para Deus é um mero formalismo religioso. Eles estão morrendo de medo de Deus e eles fazem por fazer. Sabe o que isso gera? Muita gente que está indo na igreja por costume, a maioria está indo na igreja por costume, do que por entusiasmo e por compromisso. Sabe assim, eu vi o Miller e a Eliane com entusiasmo falando da academia. Oi, quase eu comecei aí. Faltou pouco. E eles assim, eles falam do supino, eles falam de pegar o peso, eles falam disso aqui, oh meu Deus do céu. Entusiasmo. Agora, se você já decretou que não gosta de academia, de você é como eu, que já fez academia 4 vezes durante 2 meses só, sabe? Você paga, fala, agora eu paguei, eu tenho que ir. E de repente o dinheiro não vale nada para você, mas não tem problema, dinheiro não traz felicidade, você nunca mais vai. Se você vai por uma coisa que você não gosta, uma hora você vai parar de fazer. Se você vai por obrigação, uma hora você vai parar de fazer. Se você está casado por obrigação, uma hora você vai largar, não vai dar certo. E perder o entusiasmo é doença. Perder o entusiasmo significa perder o prazer naquilo que você faz. E eu pergunto para vocês: vocês têm prazer em vir à igreja, em adorar a Deus? Vocês têm prazer em ler a Bíblia? Você fala, não, eu não tenho mais prazer. É um peso para mim estudar a Bíblia. É um peso para mim ter que vir à igreja. É um peso para mim dizimar. É um peso para mim adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus. Você caiu no formalismo religioso. As pessoas então, elas estão doentes, elas não têm mais prazer nas coisas de Deus, elas não têm mais prazer em viver em comunhão. Por isso que Deus sempre dizia no Velho Testamento, eu não quero ritual, eu quero o seu coração. Eu não quero ritual, eu quero o seu coração. Eu não quero liturgia, eu quero o seu coração. É isso que Deus sempre falou. No legalismo, que é base da lei, você vai à igreja e faz tudo que tem que fazer lá por medo do inferno, por medo de Deus pesar a mão, por medo do apóstolo poderoso que vai te lançar uma profecia. No formalismo, você faz porque você acostumou a fazer. Você não sabe por que faz e não sabe nem para que faz. O que o Espírito Santo está falando para a gente hoje é: viva acima disso. Tenha um relacionamento com Deus acima da religião. Amém, pessoal? Lucas capítulo 13 é o nosso último ponto, do 10 ao 16. Tradicionalismo. Lucas capítulo 13, 10 ao 16. Olha o que aconteceu com Jesus. 13, Lucas capítulo 13. Certo sábado, porque o nosso domingo dos evangélicos era o sábado dos fariseus, tá? Todo sábado eles iam na igreja. E Jesus, ele era como um evangelista, vamos dizer assim, um missionário, vai. E ele ia de igreja em igreja lá. Então as sinagogas combinavam lá com Jesus. Quanto é, Jesus? Uma oferta 10 mil. Tô brincando. Só que Jesus não cobrava a diferença, né? Aí Jesus, ele ia lá. Aí ele estava ensinando numa sinagoga, no sábado, que é um dia sagrado, que na lei de Moisés não pode trabalhar, não pode fazer nada. E lá na igreja, bem nesse dia, tinha uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente já há 18 anos. Olha a história. E ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. Ao vê-la, então imagina Jesus pregando como eu estou pregando aqui, de repente ele vê uma mulher encurvada, uma mulher que está possuída por um espírito que a deixa assim encurvada. Jesus chamou ela até a frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Só isso. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Para aí, passou a louvar a Deus na hora. Volta, ninguém pode ler essa parte, volta. Isso. Gente, imagina que acontece isso aqui. Vocês iam pagar um pau para mim, né? O cara é muito de Deus. Mas tira essa parte. A pessoa chega aqui e
eu oro por ela, coloco a mão sobre ela e ela começa a adorar a Deus e louvar a Deus. Como que você ia reagir? Nossa, eu acho que você ia ficar de pé. Aleluia! Você que nunca falou em línguas, cara, você ia começar a falar em alemão. Você fala, meu Deus! E você ia exultar a Deus, exaltar a Deus, e toca a banda e vamos adorar a Deus. Mas olha o que aconteceu naquilo, porque era um sábado. Versículo 14. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente, o pastorzinho miserável daquela sinagoga, diz para o povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Que sentido tem isso? Então assim, tá, volta a encurvar. Acho que o demônio que saiu dela estava pondo o pé fora da igreja. Ele volta. Possui ela de novo. Volta aqui na segunda-feira. Tipo assim, você tem todo dia da semana para vir aqui e ser curada. Porque essa forma, essa atitude que Jesus fez também era um trabalho e não podia fazer. No tradicionalismo, a instituição, casa favorita, que é o mais importante, não as pessoas. No tradicionalismo, é a base do ensinamento de lei que é mais importante. A pessoa não vê que a mulher estava há 18 anos sofrendo. A pessoa não consegue, o religioso, ele não consegue compreender que tinha um espírito ali possuindo a pessoa. Ele não consegue ver a beleza da cura que aconteceu ali na noite ou no dia. Ele simplesmente viu que era sábado. Ele não vê a pessoa, ele vê a lei. Isso é tradicionalista. É impressionante como os tradicionalistas fazem questão das coisas pequenas, que não tem importância nenhuma e não acrescentem nada. Uma hora Jesus foi comer na casa de um outro fariseu que convidou ele lá. Ele não gostava muito, mas ele tinha que ir, porque eu tenho para mim que Jesus não gostava muito de religião, dos religiosos. Aí ele ia. Aí ele chegou lá, os discípulos dele já foi catando frango e comendo assim, e comendo arroz, pegando purê e comendo. Aí os caras, olha lá, os discípulos dele comem sem lavar as mãos. Não era uma questão de higiene só, era uma questão de lei também. Aí Jesus, meu Deus do céu, vocês são muito chatos. Porque o religioso é chato. São como os religiosos da época de Jesus, esses tradicionalistas, que só vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no olho dele. Então eles julgam, eles acusam, eles são como sepulcros caiados, que são bonitos por fora e podres por dentro. São religiosos de fim de semana. De fim de semana eles são muito de Deus, tementes, santos, mas são promíscuos e sem vergonhas de segunda a sábado. Valorizam mais a organização do que o conteúdo. Não fazem questão de comunhão com os irmãos. Estão vivos, mas a fé está morta. Eu penso até que Jesus ele não gostava desse povo, não. Ele não gostava de tradicionalismo vazio. Ele traz um caminho novo para você que também não gosta de religião. Essa é a ideia que a gente tem para a casa favorita. Uma igreja para quem não gosta de igreja. Não sei se para você já aconteceu isso, mas eu cresci no meio evangélico. Eu cresci na religião. Eu sou, acho que o mais religioso que pode falar aqui. Eu cresci ouvindo músicas da religião, sendo aprendido por religião. E já faz 15 anos que eu sou um dos líderes da religião, um profissional da religião. E olha como Deus é, cara. Eu odeio crente. Eu não me dou bem, eu não gosto de pastor. Eu não gosto nem que você me chame de pastor. Eu não gosto desse negócio de igreja, de dia sagrado, eu não gosto disso daí. E olha onde eu estou, cara. E por isso que há um anseio no meu coração de fazer da forma correta, de fazer de uma forma diferente desse evangeliquez que a gente vê aí fora, fazer algo com sentido. E eu sou, a casa favorita é uma igreja que eu gosto de ir, porque é uma igreja para quem não gosta de igreja. Teve um rapaz que é novo na nossa igreja, na nossa célula, e ele falou que a esposa era evangélica e ele não.
E ele falou que ela tentava levar ele para algumas igrejas assim. E ela contando que, mas bem no dia que eu levava assim, nossa, era um dia horrível a igreja, né? E ele falou, ela me levou para umas campanhas que tinha lá, e os negócios. Você vê, é um negócio muito tão de crente, que a pessoa mesmo, ela não quer isso. Então que a gente seja essa igreja aí, amém? Qual a diferença de tradição para tradicionalismo? Tradição é a Santa Ceia que a gente faz. A gente toma ceia em memória de Cristo. A gente come do pão, toma do suco de uva. Isso é uma tradição, isso é bom. Tradicionalismo mas tem que ser todo domingo, hein? Senão Deus não aceita. Não, tem que ser uma vez por mês. Não, tem que ser uma vez por ano. Só pode tomar quem é batizado. Isso é tradicionalismo. Não muda nada. Você está entendendo? Tradição é o batismo nas águas. Quem já foi batizado na água aí? Já foi batizado? Batismo é uma tradição. Jesus falou que a gente tinha que batizar. Mas aí vem o tradicionalismo. Mas tem que ser no rio? Ou tem que ser na piscina? Tem que ser por imersão, que a pessoa mergulha, né? O pastor te afunda. Se você é muito pecador, ele deixa um pouco lá, aí depois ele tira, para ver se... Ou tem que ser por aspersão. Tem igreja que é um copo assim. Vem cá, Bruno, que eu vou jogar. Tô brincando. É um copo, aí eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí joga. Ou tem igreja que, né, só dá te batizo em nome do Pai, do Filho, aí só dá uma espirradinha. Esse é o tradicionalismo. Como tem que ser? Não, tem que batizar. Aí, teve um dia, eu queria que meu pai estivesse aqui para explicar para vocês. Mas teve uma situação lá em Botucatu, na igreja batista que a gente liderava, que o senhorzinho estava tão debilitado, já e tão velhinho, que meu pai batizou ele no chuveiro da casa dele. E eu queria conversar com meu pai antes para saber como foi, porque deve ter sido lá, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gelada! Não, brincando, tem que pagar, né? E deu uma ducha nele e tirou. Qualquer religioso vai olhar isso e falar o quê? Não valeu. Não valeu. Porque é o tradicionalismo. A tradição é uma tradição cristã, cantar louvores a Deus, levantar as mãos, cantar para Deus. O tradicionalismo fala, tem que ser com palmas? Não, não pode bater palma. Tem que ter bateria? Não, não pode ter bateria. Na época que eu era criança, que meu pai era o líder da igreja, lá de Botucatu, naquela época já tinha. Eu acho que na época meu pai era líder de jovens, ele conta. Não podia ter bateria na igreja. Não podia ter guitarra com extorsão, que é... Fala, não, isso aí é som do diabo. Não podia bater palma na igreja, não podia falar na igreja, não podia fazer nada na igreja. Isso é tradicionalismo. Onde que eu tenho que cantar para Deus? No templo. Lembra aquela mulher samaritana? Onde eu tenho que adorar? É aqui, Samaria ou em Jerusalém? Jesus, cara, que questão insignificante. Você tem que fazer isso em espírito e em verdade, não importa onde você esteja. Imagina a cena, você é homem de bermudão, xadrez assim, sem camisa, tomando um tereré, lá na frente da sua casa e adorando a Deus. Não, Deus não aceita isso. Isso é o tradicionalismo. A tradição é o casamento. Casamento é uma tradição. Mas aí o tradicionalista fala, tem que ser no templo, no altar, para ser abençoado por Deus. Não pode ser numa chácara. Não, o templo é as paredes e o palco é de Deus. Agora, a grama não é de Deus. As árvores não são de Deus. É tudo do mundo. Dá para entender? Como o tradicionalista é chato, eles fazem questão de coisas pequenas que não tem nada a ver. A igreja curada do tradicionalismo religioso, sabe o que acontece? Ela consegue ser íntima de Deus, porque ela não busca Deus só aqui no templo. Ela não adora a Deus só quando está com as pessoas religiosas. Elas conseguem influenciar e transformar as pessoas à sua volta. Olha o sonho da casa favorita: ser uma igreja que é igreja, mais família, mais comunidade e menos instituição, denominação, religião. Esse é o nosso desejo. Vamos concluir? Quando você recebe o vinho novo,
Jesus, o Evangelho da graça de Deus na sua vida, a sua cabeça tem que mudar. Porque se você continuar pensando com base na lei, esse vinho novo vai arrebentar você. Que Deus nos dê coragem de rever os nossos odres, nossas liturgias, nossos processos, pois estamos fazendo uma igreja para os que estão do lado de fora, pessoas que têm um anseio profundo para encontrar verdadeiramente com Deus, e não se encontrar com religião, com pastor, com legalismo, com formalismo, com tradicionalismo. Não é isso daí, isso não muda ninguém. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé para a gente estar orando? Um resumo geral: o que é o legalismo? É você viver pela lei. Eu tenho obrigações para cumprir e eu serei recompensado por isso, eu vou ter benefícios. Aí você consegue a ter um relacionamento com Deus totalmente baseado na lei. E sabe o que é o pior disso? Vou tentar explicar. O seu relacionamento com Deus define a forma com que você se relaciona com as pessoas. Está totalmente ligado. Se você for pensar, pessoas que não têm relacionamento com Deus e não acreditam em Deus, não se relacionam muito com as pessoas. Quanto mais você se aprofunda em intimidade com Deus, mais você se relaciona com as pessoas. Se você tem um ótimo relacionamento com Deus, você vai ter um ótimo relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu patrão, com aquele encarregado chato lá do teu trabalho. Se você tiver um péssimo relacionamento com Deus, você vai ter um péssimo relacionamento com as pessoas. Aí de repente você tem um relacionamento com Deus baseado no legalismo. Toma lá, dá cá, troca. Eu dei, e aí Deus, o que você vai fazer? Deus me deu. Eu errei, Deus me puniu. Aí a gente fica baseado na justiça. Aí você começa a tratar as pessoas assim. A pessoa que te agrada e faz as coisas boas para você, elas tornam sua amiga. Mas as pessoas que pisam na bola com você, as pessoas que erram, você começa a se afastar delas. E Jesus falou assim: cara, se você fizer o bem para quem faz o bem para você, o que significa isso? Qualquer um faz isso. Jesus está dizendo que se você que vive num mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, não viva no legalismo, porque você vai acabar ficando sem amigos, sem mulher, sem ninguém. Porque a pessoa não vai poder errar do seu lado, que você já vai acusar. Sabe quem é legalista? É a pessoa que não consegue perdoar com facilidade. A pessoa que é tão cheia de si, que ela não consegue perdoar. Olha o que ela fez para mim. Sabe como que é uma pessoa livre do legalismo? Quando alguém faz mal para ela, ela compreende a pessoa. Ela não cria ira, raiva, ódio, rancor. Ela libera. E é uma palavra que tem nas pessoas que não são legalistas. Elas conseguem relevar, é isso, né? Elas relevam tudo, é isso. A pessoa fala: nossa, mas olha o que ela fez com você. Não, mas mais importa ela do que o que ela fez comigo. Então eu perdoo. Não me ataca, não me fere. As situações das pessoas, elas são imperfeitas. Então o que eu estou esperando? O que eu vou esperar dela? Eu espero que ela erre um dia comigo. Pode acontecer. Eu não espero só coisa boa dela. E a pessoa tem todo o direito de errar, porque ela é humana. E a hora que ela errar comigo, eu não vou ficar tão magoado e tão ferido assim, porque eu não sou legalista. Ai daquele que é casado com um legalista. Ai daquele que trabalha para um legalista. Ai daquele que não tem vida aí. A pessoa também que é muito formal no seu relacionamento com Deus, ela tem formalismo dentro de casa. Ela não tem mais relacionamento profundo com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho. Ela é formal. Ela é tudo mecanicamente. O casamento mecanizou. A vida com Deus mecanizou, a vida de pai mecanizou, tudo é assim, não tem mais novidade de vida. Ele não está entusiasmado para sair com seu filho, ele não está mais entusiasmado para conversar com a tua esposa. Ele perdeu o entusiasmo e o prazer da vida. Amém? Feche seus olhos, por favor.
Entenda o que eu vou te dizer, por favor. Deus nunca quis religião, nunca. Ele quer relacionamento. E você fala, então por que eu venho à igreja? Você vem por disciplina, assim como ir para uma academia, só que é algo muito mais profundo, porque nós estamos tratando de coisas espirituais. Você vem porque você quer vir, você quer ver as pessoas, você quer ter comunhão com eles, você quer ouvir uma palavra de Deus para te corrigir naquilo que você precisa, você quer um lugar para você poder também adorar a Deus com liberdade. É por isso, e não porque você está sendo ameaçado ou intimidado por Deus. Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai pôr medo em você para você fazer alguma coisa por Ele. Pare com esse pensamento de que não veio pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico. Deus nunca vai pesar a mão sobre uma pessoa para ela vir para a igreja, nunca. Porque Deus quer que você venha por amor. Deus quer que você venha por Ele. Todas as vezes que Deus aparecia para alguém, ou se relacionava com Deus, com alguém na Bíblia, Ele dizia, não temas, não temas, não temas, não tenha medo. Deus nunca vai impor medo. Eu quero pedir ao Senhor e fazer uma oração por nós nessa hora. Senhor Deus e Pai, o Teu Filho Jesus veio revelar a Tua verdadeira face. Por isso nessa manhã, juntos aqui em família, nós pedimos, abra a nossa mente para Te ver como nosso Pai, abre a nossa mente para Te ver como nosso protetor, ajudador, para Te ver como nosso provedor e abençoador daqueles que Te buscam. Abra a nossa mente para entender o Teu grande amor por nós. Abra a tua mente, a nossa mente, para a gente poder responder esse grande amor por nós, da mesma forma que o Senhor nos ama, nós nos amarmos a Ti, Senhor. Pai, eu peço por essa igreja que nasça pessoas que realmente Te amam acima de todas as coisas, que realmente Te amam como nunca amou alguém, que realmente desejam um relacionamento íntimo, de amor profundo contigo, e não um mero relacionamento formal, religioso. Nos dê a chance de ser uma igreja que vive o Evangelho, nos dê a chance de ser uma igreja cheia do Teu amor e da Tua presença, Pai. Eu peço, Deus, em favor de todos que estão aqui, em o nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, glórias ao Seu nome, Senhor, aleluia, amém, amém. Pode assentar um minuto.